nessas atividades que a gente está iniciando nesse momento. E aí eu vou convidar a nossa irmã Nilza, que vai fazer para a gente a leitura dessa página introdutória. Hoje vai ser a coleção Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. O Chico Xavier está no Espírito Humano. A leitura é a número 81, como eu falei? Ordenações Humanas. A pessoa não enxerga. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para que o cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenanças humanas por amor ao Senhor Divino. Pensemos em nosso Senhor Jesus, agradecendo por esse momento de estarmos aqui reunidos para mais uma palestra, pedindo a espiritualidade amiga, mentores da nossa casa, que envolva o nosso irmão André na sua palestra de hoje. Que a mensagem que ele vai nos passar toque nossos corações e nos impulsione a prosseguir sempre e cada vez mais na seara de Jesus. Pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos trazendo força. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nilza, obrigado pela leitura, pela prece. E aí, nesse momento, a gente vai passar primeiro, convidar os menores e não tão menores, como o nosso irmão diz, para o trabalho da evangelização. Não tem menores hoje, Não tem menores. É só maiores, É literalmente maiores. E na sequência agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Cantarelli, que todos vocês conhecem, que vai falar sobre o tema justiça e amor, tá?
Meu irmão, a palavra é sua. Esqueceu? Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, possa envolver a cada um de nós nesta tarde. Jesus possa envolver a todos nós, envolvendo hoje em especial os nossos irmãos e irmãs que estão passando por algum desafio aí no campo da saúde, em especial nossa irmã Fátima, que está lá. Fátima do nosso irmão Marcos Coelho, está lá nos enfrentamentos do seu coração, né? Coração que ama demais é sempre assim mesmo, né? Entende? É uma alegria sempre, né, retornar e falar aqui na nossa casa, em especial por este tema que, quando a Márcia me pediu para fazê-lo, confesso a vocês que eu achava que eram coisas muito distantes. Como é que eu vou falar de justiça e vou falar de amor numa palestra só? Como se elas fossem realmente muito distantes. Nós vamos ver que a luminosidade, pode-se dizer assim, desse Espírito chamado Emmanuel é extraordinária, porque traz para nós a oportunidade de compreendermos esta relação, tanto com uma coisa quanto com a outra. E para começar, o Lamartine Palhano Júnior, que é um autor espírita, tem um livro chamado Teologia Espírita, ele vai tocar ali vários pontos referentes à construção do que seria o entendimento de outras religiões sobre algumas temáticas e aquelas que são também tratadas pela doutrina espírita. E naquele livro ele vai destacar, num capítulo, o que nós conhecemos como justiça divina. E ele então inicia dizendo que não há surpresas quando nós falamos ou fazemos referência à justiça divina, porque ela está associada àquilo que na doutrina espírita nós conhecemos como lei natural. Mas para as outras pessoas, a justiça divina em alguns momentos, ela soa como um sentido de vingança. E o Palhano vai nos chamar a atenção porque ele, se utilizarmos a expressão na sua profundidade, compreendendo justiça divina e que as coisas se dão exatamente pela lei natural que foi estabelecida pelo próprio Deus, que é bom e justo, jamais poderemos imaginar que esta justiça divina será uma justiça punitiva ou será uma justiça vingativa. E muitas das vezes nós escutamos e vemos pessoas cotidianamente falando, e a gente sempre abre um parênteses, né? Precisamos avaliar se a gente também não faz o mesmo, fecha o parênteses. Quando acontece alguma coisa ruim com uma pessoa que tinha, digamos assim, uma conduta não muito adequada, normalmente nós falamos o quê? A justiça tarda, mas não falha. E aí, na maioria das vezes, essa justiça, essa pessoa nem foi alcançada pela justiça dos homens, mas a gente acredita que ela foi alcançada pela justiça divina. Porque para nós, Jesus, ou melhor, Deus, é o maior juiz, né, que nós podemos imaginar, e é extremamente carrasco, perseguidor, quer ver a morte dos seus filhos. E todo e qualquer um que possa fazer contrário àquilo que tenha sido o ensinamento, por exemplo, de Jesus, esse será condenado imediatamente. Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai nos falar a respeito também desse sentido, lembrando-nos que o Espiritismo vai proclamar então, através do entendimento da palavra reencarnação, o que verdadeiramente nós vamos entender como justiça divina. E aí, a reencarnação não é mais para nós um sentido de castigo, mas um sentido de reparação. Então todos nós, enquanto espíritos, somos chamados a repararmos aquilo que nós fizemos no passado. Por que ele nos fala isso? Ele vai dizer aqui que às vezes, no senso comum, nós vamos encontrar pessoas que viveram a vida inteira fazendo besteira. Fez besteira com todo mundo, fez com a família, fez com o trabalho, fez com... desviou, fez o que aconteceu. É aquele que você olhava assim, meu Deus do céu, né? Este cidadão. E ele termina a vida dele glamourosamente, podemos dizer assim, dentro da riqueza, dentro do sucesso, dentro de uma, pelo menos, exteriorizada alegria. E todo mundo ficava assim, mas meu Deus,
Como pode, né? Tanta pessoa passando por dificuldade, tanta pessoa sofrendo tanta coisa, e o Senhor faz com que esta criatura abominável, né, termine a sua vida, né, em pompas circunstâncias. E aí nós lembramos da passagem do Lázaro, né, e do rico, em que Jesus chama-nos a atenção da realidade bem diferente que aqueles dois seres estavam vivendo. É a parábola do Lázaro e do rico, acredito eu que todos devem lembrar-se, mas não custa rememorar alguns pequenos detalhes. Lázaro é aquele cidadão tomado de chagas que vivia à porta da casa de um homem rico, para que ali tentasse pelo menos ter acesso às migalhas que sobravam da mesa daquele homem rico. E no andar da parábola, Jesus vai nos contar que este homem, Lázaro, ao desencarnar, foi acolhido na espiritualidade numa posição de destaque infinitamente maior do que o rico, que, quando também fez a sua passagem, se viu diante daquela realidade. Por quê? Confundindo a riqueza material que ele tinha na terra, achou que chegando no plano espiritual teria também um palacete para morar. No entanto, poderemos dizer que ele estava lá numa choupana, enquanto aquele Lázaro estava lá contemplando a face de Deus. Poderíamos imaginar desta forma, porque ele era um homem bom, era um homem justo, não diante da sua limitação física, não reclamava do que estava passando, vivia ali acreditando que posteriormente seria melhor. Esse é o exemplo que Leon Denis nos chama aqui a atenção, para que nós espíritas, conhecedores que somos, né, da reencarnação, não olhemos para algumas situações na vida e rapidamente apliquemos, porque também podemos passar a ser os justiceiros reencarnacionistas, não é assim? O que seriam os justiceiros reencarnacionistas? Não, esse aí está desse jeito porque na vida passada, né, deve ter aprontado horrores. Então não adianta nada, né? Por isso que justiça e amor estão intimamente associados, porque não haverá, meus irmãos e minhas irmãs, justiça de fato se não houver amor entre as relações. E o amor, se de fato existir, e um dia a gente espera que aconteça entre toda a humanidade, a justiça será plena também, porque ninguém, ou melhor, todos terão o mínimo necessário para a sobrevivência, o mínimo necessário para a responsabilidade, o mínimo necessário para a consciência, e por aí vai. E aí, ao estudarmos o dicionário, quando a gente vê a palavra justiça, normalmente nós associamos sempre o espaço no qual ele acontece. Normalmente nós pensamos no fórum, pensamos no advogado, pensamos no juiz, pensamos em toda essa estrutura que nós conhecemos e que muitas das vezes nós criticamos. E de fato, minha gente, há muito o que criticarmos também. Gostaríamos, né, que aquele espaço onde é exercida ou deveria ser exercida a justiça dos homens, que imperasse ali também a imparcialidade, o cuidado, a atenção, e que todos de fato, independente da cor da pele, do gênero, da sua conta bancária, se é que tem conta bancária, deveria ser tratado de forma isonômica, ou seja, todos iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição. Nós sabemos que isso infelizmente não acontece, mas não é por isso que não vamos defender a instituição que tenta buscar pelo menos que a justiça aconteça. O fato é que, ao chegarmos às vias de um tribunal, nem todo mundo sairá de lá satisfeito. Essa que é a verdade. Mesmo aquele que ganha não sai satisfeito, porque o motivo de ter chegado até lá certamente é um motivo de azedume, é um motivo de sofrimento, às vezes é perda de entes queridos, às vezes é um processo mesmo de injustiça que foi cometida contra uma pessoa. Então é um ambiente sempre desafiador. Eu até costumo falar isso, quem me conhece já ouviu essa conversa. Eu acho que o ambiente de um fórum é muito mais desafiador do que o de um cemitério, por exemplo, por conta das vibrações que você tem naquele espaço, que normalmente é um espaço de disputa. No outro é um espaço onde está se repositando, né, depositando o que sobrou, né, pode-se dizer assim, da nossa porção material. Então tende a ser um lugar, pelo menos na minha percepção espiritual, menos tumultuado. A justiça, então, é o que nós entendemos como conformidade com o direito, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu.
E aí, quando a gente começa a deturpar isso, esse conceito de justiça, não, eu trabalhei mais, eu preciso receber mais. E aí lembramos também lá da parábola dos talentos, né? Parábola do bom semeador, parábolas que Jesus vai nos mostrando o quê? Que aqueles que têm responsabilidade, né, diante das coisas, deverão trabalhar para multiplicá-las. Aquele que tem responsabilidade diante do cuidado do próximo, deverá parar no caminho e socorrer o seu próximo. Vamos lembrar lá do levita que, ao ver o homem caído pelo caminho, seguiu a sua trajetória. Justiça também é a faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. E aquilo que eu falei, há um entendimento equivocado quando nós falamos, uma expressão também, fazer justiça com as próprias mãos. Isto é a vingança disfarçada de injustiça, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se não fazemos pelas nossas mãos, diretamente, hoje fazemos pelas redes sociais. E por isso que hoje a expressão do momento é o tal do cancelamento, né? E infelizmente pessoas já foram mortas por conta, inclusive, de mentiras lançadas em redes sociais. Graças ao que? A ideia de fazermos a justiça pelas próprias mãos. Ou seja, estabelecer uma situação de vingança a tal ponto que eu tenha a justificativa. Não, eu estou fazendo isso porque ele fez aquilo. E não é desta forma que se dá. Isso, sempre lembramos da antiga lei, né, do olho por olho, dente por dente. Isso já não existe mais, meus irmãos. Passamos e já vencemos esta fase, né? Ou pelo menos deveríamos ter passado em algumas situações. Como situações sinônimas e conceitos relacionados à justiça, nós encontramos a equidade, que é o tratamento imparcial e justo, o direito, a legalidade, a conformidade com a lei e para todos, não é assim? A legitimidade, retidão, agir conforme a moral, a imparcialidade, julgar sem preconceitos. Por isso que aquele símbolo da justiça, ela tem o quê? Uma venda nos olhos, não é assim? Qual é o sentido da venda nos olhos? Ela não está enxergando, olhando as pessoas pelas pessoas mesmas, mas aplicando o conhecimento que lhe é próprio, independente de quem seja a criatura que está ali diante dela. E a paridade e isonomia, como eu falava, que é a igualdade entre as partes. Eu posso ter muito conhecimento técnico, científico, posso ter propriedades, posso ter posses, mas eu tenho os mesmos direitos daquele irmão ou irmã que não tem absolutamente nada, e diante de um juízo eu preciso ter que a justiça seja feita de forma isonômica. Quando nós falamos ou buscamos interpretação sobre o amor, já que o tema é justiça e amor, vamos buscando aqui uma forma de aproximar esses dois, pode-se dizer assim. Ele por si só, por definição, é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. O amor ao próximo, o amor aos seus pertences, o amor ao patrimônio artístico da sua terra, o amor a outra pessoa. E aí, na sua definição, todo cuidado é remetido à questão da devoção extrema. Se for uma devoção extrema à minha cultura, se for uma devoção extrema a alguém, uma devoção extrema à minha propriedade, eu corro o risco de sofrer muito quando não a tiver mais. Daí, a ideia do amor, ele se transforma ou se transporta para além das coisas. Ele é um sentimento que deve abrigar a todos nós em todas as nossas ações, sejam elas cotidianas, naturais, normais. E algumas interpretações também, quando a gente vai lá na filosofia grega, existem 3 tipos de amores diferentes que a gente conhece ou já deve ter ouvido falar alguma vez, que é o amor eros, que é o amor apaixonado, porque a palavra amor para nós tem vários sentidos, não é assim? E todas as vezes que nós queremos expressar o amor da forma mais expressiva, ou melhor, ficou redundante, né? O amor da forma mais extraordinária, a gente fala, aquele amor que mais se aproxima de Deus, é o amor da mãe para seus filhos, e assim deveria ser, porque a gente sabe que em algumas situações, infelizmente, não é. Mas é aquele amor mais próximo, que é chamado de amor ágape, que é o amor incondicional, que é aquele amor divino. Temos também o amor filia, que faz referência à amizade, e o storge, que seria aquele amor familiar, aquele que faz com que nos núcleos familiares a gente possa se reunir. Há interpretações mais evoluídas hoje, que vai falar sobre o amor próprio,
mas desde que não seja egoísmo também, não é assim? O cuidar de si mesmo, e o livro, o Evangelho segundo o Espírito, o Espiritismo vai nos falar do cuidar do corpo e cuidar do espírito, porque nós precisamos deste corpo físico, precisamos do nosso estado de consciência espiritual adequado para avançarmos no processo de evolução que Deus nos concedeu, que é essa trajetória enquanto espíritos. Nascemos simples e ignorantes e vamos alcançar aí o grau máximo de evolução que nos seja espiritual. E assim, não tem como nós não começarmos a trabalhar então o entendimento de que tem essa associação. O que tem a ver a justiça com o amor e o amor com a justiça? E aí, numa outra mensagem, também Emmanuel, e dessa vez no livro Religião dos Espíritos, porque a mensagem que baseou a palestra de hoje se chama Justiça e Amor, e está no livro Indulgência. E esse livro é um livro, para minha surpresa, de 1989. É um livro relativamente recente da Lavra, da Lavra de 416 obras do nosso querido Chico Xavier. Essa obra é de 1989, recente em relação àquelas outras tantas que a gente já conhece. E aí, Emmanuel vai dizer, no outro livro, esse de 1960, intitulado Religião dos Espíritos, que a justiça sem amor é como terra sem água. Ou seja, se não tem água naquela terra, ela não vai reproduzir. E aí, reparemos também a parábola lá do bom semeador, Jesus nos mostrando a tarefa que aquele homem tem de cumprir e semear as sementes em solo fértil, que vai produzir tantos quantos frutos forem necessários, mas também tem aquelas outras que caíram pelo caminho, que nós lembramos, o que caiu na pedra, o que caiu nos espinhos. A justiça sem amor é a terra sem água. Então não adianta você também colocar, podemos dizer assim, a semente. Todo mundo aqui acredita que já deve ter plantado alguma coisa na vida, nem que tenha sido aquele feijãozinho no experimento lá da escola. Eu sei que isso tem pouco tempo, que vocês fizeram, com algodãozinho, assim. Não precisam ficar emocionados, terão outra vida para fazer tudo de novo novamente, assim. Então, todos nós tivemos essa experiência com a natureza, em colocar uma semente e ver essa transformação. Mas foi preciso adicionar também ali o quê? Um elemento, água. Porque sem isso a terra seca e ela não tem condições de produzir. Vide o caso do deserto, assim? O deserto não tem a menor condição de água, salvo ali naqueles oásis no caminho, que a gente pode contar. No Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 876, vai perguntar às entidades superiores, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual seria a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, nós conhecemos a lei humana, inclusive falava, precisamos defender essas instituições, porque elas garantem, mesmo com limitações, que algumas pessoas possam alcançar de fato aquilo que precisam. E aí, questionando sobre isso, independente desta lei humana, na Constituição do Direito, qual seria a base da justiça? E aí, os Espíritos recorrem a uma passagem de Lucas, uma fala de Jesus, numa passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 31, dizendo o seguinte: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, a prerrogativa que os Espíritos colocam é a prerrogativa de Jesus. Então, o que eu devo desejar ao próximo, aquilo que eu desejaria para mim mesmo. Por isso o equilíbrio e o amor próprio, porque às vezes eu sou uma pessoa tão desequilibrada que eu vou desejar o desequilíbrio também para as outras pessoas. Devemos tomar muito cuidado com essas interpretações muito diretas. Por isso que eu falei que o amor próprio tem que ser um amor positivo, um amor do querer bem, não pode ser o egoísmo, a vaidade em excesso, nada nesse sentido. O que eu preciso é ter um sentimento que, diante daquilo que a espiritualidade já nos trouxe, eu possa ter aí a vantagem do conhecimento que a gente já tem e a aplicação dele para essa transformação. Então, na convivência,
para praticar a justiça, eu devo ter verdadeiramente o desejo de que aconteça com o outro aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo, ou não desejar ao outro aquilo que eu não desejaria para mim mesmo. Na sequência, os Espíritos continuam: na incerteza de como deve proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria com que ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. E aí, quando a nossa consciência é abastecida de questões morais, de direcionamentos para o bem, para a caridade, para a fraternidade, terá elementos para poder decidir nessas horas, meus irmãos. Se porventura a gente não tiver condições ou elementos suficientes para isso, utilizaremos provavelmente alguma ação que poderá agredir o nosso próximo. Por isso, a necessidade de focarmos naquilo que verdadeiramente nós esperamos no contexto da evolução espiritual. Mais à frente, na questão 879, Kardec ainda questiona as entidades superiores, dizendo o seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta dos Espíritos: do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Vejam aí a ligação entre os elementos que falavam da justiça e do amor. Tanto assim que no Livro dos Espíritos há um capítulo somente contando da lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, não é possível praticar a justiça se não houver amor. Não é possível existir o amor de fato sem que antes haja a justiça. E aí, lembramos de Paulo, que uma vez nós estávamos conversando sobre esta frase, que está lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, em que Paulo nos diz que o amor do Cristo nos constrange. E a ideia do constranger aqui não é de tornar a pessoa obrigada àquilo, mas conforme vamos avançando e conhecendo tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nós vamos ficando constrangidos em algumas ações por já termos consciência do que precisamos fazer. É como quando nós estamos no coletivo e entra uma mulher grávida, uma pessoa idosa, seja como for, alguém que está com alguma dificuldade, e aí eu viro para o canto e finjo que estou dormindo. Não é assim? E aí, se eu tenho já esta percepção mínima, e gente, não precisa ter todo o conhecimento do universo a respeito disso não, mas os conhecimentos básicos, e eu naturalmente vou me levantar, e às vezes eu vou me levantar tão rápido que só depois é que eu vou reparar que eu estava de pé que estou de pé e a pessoa está sentada, porque eu vou fazer de tal forma, também relembrando Jesus, né, que faça a mão direita o que não sabe a mão esquerda, porque o meu estado de consciência é tamanho que eu não posso ver alguém passando por alguma dificuldade, eu vou, me levanto imediatamente, vou lá e socorro, porque esse constrangimento não significa estar ali, obrigado a fazer alguma coisa, mas a minha consciência também, relacionando o que os Espíritos falam, que Deus colocou o que? A sua lei natural aonde? Na nossa consciência. Então, por isso que a consciência pesada, para muitos espíritos que se comunicaram lá no livro o livro Céu e Inferno, muitos deles é por causa de um estado de consciência o quê? Culpada. E aí alguns vão dizer que quem dera se tivesse num ambiente com fogo, com enxofre, com criatura dantesca, que tivesse ali caldeirões ferventes, quem dera se ele tivesse com a sua consciência tranquila. Eles, e alguns deles, se manifestam em quartos escuros, onde fica martelando na sua cabeça, né, aquele estado de consciência, cobrando-lhe aquilo que ele tinha feito. Indo ao Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar três vezes Jesus falando lá nas bem-aventuranças. Todos nós lembramos que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus inicia aquele que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou como o nosso irmão Severino Celestino, né? Severino Celestino, vai nos chamar de o Sermão do Monte. Nas bem-aventuranças que é aquele discurso inicial, e a gente gosta sempre de lembrar também que as bem-aventuranças são uma coisa, o discurso, né, todo ele é outro, ele se estende até o capítulo 8.
No início desse capítulo 5, Jesus fala das boas-aventuranças, e há 3 versículos ali que ele vai falar sobre o amor e sobre a justiça. No versículo 5 ele vai dizer que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou seja, serão saciados. Então aquele que busca a justiça, mas não é aquela justiça que eu falava no início, né? Não tem problema, a justiça de Deus tarda, mas não falha, ou a justiça tarda, mas não falha, ou fazer justiça com as próprias mãos. Não é dessa justiça que nós estamos falando, mas daquela justiça que atende a todos da mesma forma. Esses que têm fome dessa justiça e sede dela terão naturalmente, serão fartos naturalmente. No versículo 8, Jesus vai nos falar que bem-aventurados os puros de coração, porque eles, meus irmãos e minhas irmãs, verão a Deus. E aí faz o link também lá com o nosso irmão Lázaro, que estava contemplando a face de Deus, porque estava lá no seio de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E todos aqueles patriarcas, porque ele era um homem puro de coração, ou seja, aquele que amou incondicionalmente vai poder contemplar a face de Deus. No versículo 10 vai dizer que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aquele que desejou a justiça para o próximo, o amor real para o próximo, o mínimo necessário para o próximo, esses que estão perseguindo, né, ou que são perseguidos pela causa da justiça, esses herdarão nada mais, nada menos do que o reino dos céus. Então, para isso, é importante que todos nós estejamos também alinhados nesse sentido, entendendo que justiça e amor devem caminhar juntos, e que se na justiça prevalecer o ódio, a perseguição, não é justiça de fato. Ela está ainda distante deste contexto que a espiritualidade traz para nós. Passando agora para o Evangelho de João, tem uma passagem que também nos é muito conhecida, e quem assistiu o The Chosen, né, que é um seriado que eu acho que agora está na 6ª e última, né, temporada, não sei se virá uma 7ª temporada, que seria interessante porque tem ali as histórias dos Atos dos Apóstolos, né? Seria interessante a gente ver a continuidade, quem sabe eles vão chegar em Paulo, né? Torcemos, porque a história é longa, né, moçada? A gente sabe que é longa. E aí tem essa passagem que é belíssima, que é Jesus curando aquele cego de nascença. E aí há uma pergunta que os discípulos fazem, que é muito interessante, que também nos é muito conhecida. A gente sempre vai associar ao aspecto também do entendimento que aquelas pessoas tinham em relação à responsabilidade que eu tenho, se é efeito da ação equivocada dos meus pais, né? Porque se tinha a ideia de que o filho resgataria a culpa dos pais. E no entendimento espiritual, poderíamos compreender que eles estavam considerando o seguinte, que a família em gerações anteriores, né, se praticou algum crime, alguma coisa, haverá de se resgatar na sua descendência. O que não está de tudo errado se nós pensarmos no aspecto da reencarnação, uma vez que podemos nós termos a continuidade das nossas próprias famílias materiais, ou seja, eu posso ser o meu bisavô, meu tataravô, que pode ter cometido crimes no passado e poderia estar resgatando nessa existência. Era um entendimento, um subentendimento, podemos dizer assim, do conceito de reencarnação, ou seja, a geração futura resgatando a geração passada. E aí os discípulos perguntam, né, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E é uma das, assim, aí quando a gente vê filme fica mais bonito ainda, né? Eu não sei como é que a gente consegue, é difícil você assistir um seriado como esse e não se emocionar, porque é muito bonito sempre, né? E você se reporta para aquele ambiente. E aí Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E ali então Jesus, no seriado, ele fala, né, pede lá para o Tiagão buscar a água lá no poço de Siloé, porque aquele irmão estava ali também, assim como aquele outro que era paraplégico, né, que foi socorrido também, ficavam esperando, né, o remexer das águas, porque eles acreditavam que as águas é que faziam com que as pessoas se curassem. Mandou lá buscar água, isso no seriado. Mas na descrição aqui nós temos a informação de que Jesus teria mexido, né, com o lodo ali e sua
saliva e colocado também, que é uma outra informação que a gente tem de alguns espíritos, que esse moço não teria os globos oculares, né? E ali ele preenche com aquela porção material num grande símbolo, né, de que aquilo que é da matéria vai compor a matéria, mas o que é espírito não vai compor o espírito, né? Ou melhor, não vai compor a matéria, ou o que é matéria não compõe o espírito, né? Também pode ser interpretado desta forma. E ali então, passando aquela saliva, né, e alguns espíritos vão dizer que Jesus teria aplicado um passe sobre ele, né? Ele volta a enxergar e tem, né, a bênção de enxergar pela primeira vez, né, a luz do mundo que estava ali diante dele, que era o próprio Cristo. E aí tem uma passagem ainda nesse capítulo. Esse capítulo é João, que narra nessa história que eu estou citando aqui para vocês, do capítulo 9 até do versículo 1 ao 41, em que esse homem diz o seguinte, ele, né, porque como ele era notoriamente conhecido como um homem cego de nascença, e as pessoas começaram a vê-lo enxergando, começou aquele bochicho. E gente, imagina que não deve ter sido isso de fato, né? Porque você conhece uma pessoa cega, de repente se encontra a pessoa, ela está enxergando, e aí começaram a questionar os fariseus, aquela confusão que vocês sabem que aquele povo não era fácil, né? Curiosamente, ainda tem gente que não é fácil até os dias atuais, né? Mas tudo bem. E com Jesus ainda, né? E aí ele foi questionado se porventura, como é que poderia acontecer aquele episódio. E aí no seriado era a acompanhante daquele cego, né, vai dizer assim, mas hoje é sábado, né, hoje não pode curar, mas vai ficar mais interessante se a cura for hoje. E assim se deu. E aí começou o bochicho, né? Ora, mas que homem é esse? Deve ser um pecador, porque para fazer um milagre, agora vocês vejam, né, o absurdo das pessoas, né? Se curou no sábado, ele é pecador. Não parece o povo que nós temos até hoje, né, gente? Sim. Quer dizer, se ele está enxergando, se ele não está enxergando, pouco me importa. Me importa saber se foi curado no sábado, é pecador. E aí eu vou olhar para o pecado da ação, ao invés de olhar para aquele homem que foi abençoado com a cura da visão. Percebem? E a gente até hoje está nesse contexto, né, minha gente? Mas tudo bem. E aí foi perguntado, olha, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, porque agradece a Deus, mas quem te curou foi o pecador, porque fez a cura no sábado. E aí respondeu o homem, gente, melhor resposta do que essa não pode existir, né? Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Ou seja, não me importa se ele é um pecador, não me importa quem ele é, não conheço, nunca ouvi. Agora, eu sei, eu era cego, hoje eu estou enxergando. Então também sirva para nós esta passagem, a cegueira espiritual que muitas das vezes nós temos, que quando a gente olha para a justiça e olha para o amor praticado de formas ali perfeitas, nós identificamos Deus, nós identificamos Jesus. Mais à frente então Jesus vai dizer assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Ou seja, o conhecimento que Jesus trouxe cegou a tantos, que nós sabemos qual foi o fim de Jesus, não é assim? Foi condenado à crucificação, porque eles não foram capazes de enxergar quem de fato estava ali diante deles. E quantas não são as passagens, a gente já falou isso aqui em outro momento, quantas não são as passagens do Evangelho em que nos mostram os espíritos, ou os fariseus, os saduceus, diante de Jesus, querendo pegar uma peça, né? Agora você imagina, é a mais autêntica certeza de que eles não tinham a mínima ideia de com quem eles estavam lidando. Porque se soubessem, né, não teriam perdido tempo ali de ficar fazendo anedotas e fazendo pegadinhas, né? Olha que ele demonstrou, né? Pois bem, além daquilo que pregava, demonstrou. Mas repare, as pessoas estavam preocupadas porque era o sábado, né? E aí numa outra passagem vai perguntar assim, mas se a sua vaca, se o seu boi cai no poço, né, num sábado, você vai fazer do quê? Vai deixar o animal lá embaixo? Não vai. Até porque, gente, pensar no boi, né, e na vaca naquele tempo, se você o tinha, era para prover a sua família, né? Era para trabalhar na roça. Então não era
como às vezes a pessoa tem hoje para ter ali, né? Eu tenho uma vaquinha aqui, não. Era para o sustento da sua família e era também para o trabalho, já que esses animais eram utilizados na tração para você trabalhar no campo. Então, perder um animal daquele é como se você trabalhasse, sei lá, com um veículo, né? Uma van fazendo transporte aí de crianças, transporte de crianças, né? E de repente você ficasse sem instrumento do seu trabalho, porque você não tem como trabalhar. Então você vai lá, vai fazer o quê? Você vai, mesmo no sábado, você vai retirar. Também essa era o entendimento. E aí, Gibran Khalil, ou também conhecido como Khalil Gibran, ele foi muitas coisas, né? Mas foi um poeta, foi um escritor, foi um filósofo libanês, né? Ele fala nesse livro chamado O Profeta. Eu gosto sempre de voltar aqui, e quem quiser adquirir esta obra, ela é muito, muito, muito interessante. Se assemelha muito ao livro Calma, de Emmanuel, que nos traz mensagens curtas direcionadas para o cotidiano da nossa caminhada. E eu ganhei este livro quando, do falecimento do meu pai. Isso já tem um tempinho, né? Eu tinha 17 anos na época, você veja quanto tempo já faz. E uma professora que a gente era muito engraçado, porque nós tínhamos assim uma relação de aluno-professor que não era muito próximo. E às vezes elas me chamavam muita atenção, porque ela me cobrava muito. Eu era aluno do ensino médio, né? Médio, né? Que era antigo segundo grau. E aí a gente não tinha aquela relação de amizade, de proximidade, podemos dizer assim. Mas um admirava e respeitava o outro. E ela me apertava bastante, porque ela falava que eu poderia dar mais do que eu dava nas minhas provas ali. Tinha um pouco de preguiça na época, vocês sabem, né, gente? Aquela fase, adolescente e tal. Bem, e aí meu pai faleceu e ela soube que meu pai tinha falecido. Na semana seguinte que eu cheguei, acho que eu fiquei uma semana sem ir à escola, na outra, organizando a casa, né? E aí na outra eu fui e ela foi e me deu um livro de presente. Ela falou assim, olha, estava embalado, não sabia que livro que era. E ela disse assim, olha, quando a gente passa por desafios na vida, alguns aprendizados nos são importantes. Eu li esta obra e gostei muito. Espero que ela também possa lhe ser útil. E aí foi que eu conheci o Profeta, que é um livro, inclusive, bem fininho. Quem quiser, rapidamente você lê. E aí virou livro de cabeceira, né? Já está comigo já há bastante tempo. Eu gosto, às vezes, de colocar e trazê-lo para algumas palestras. O livro Profeta conta a história de um profeta que estava numa determinada região e é chegado o momento dele ir embora daquele lugar. E aí é o momento de que as pessoas vão levá-lo até o cais, né? Até o pier, na verdade, né? É uma pequena construção, é uma cidade à beira, né? de um lago, de um rio. E aí então vem chegando o barco, ele vê a distância, o barco se aproximando, e ele então caminha em direção a esse local. E as pessoas o admiravam demais. E aí ao chegar lá, enquanto o barco não se aproxima, ou se aproximando ele já estava pronto para ir embora, aproveitando aquele último momento, né, pode-se dizer assim, as pessoas então começaram a perguntar-lhe sobre vários aspectos da vida. E aí uma das pessoas perguntaram para ele, um advogado perguntou sobre as leis. E ele então falou assim, o que pensa de nossas leis, mestre? Perguntando lá para o profeta. E ele respondeu, tendes prazer em estabelecer leis, mas tendes mais prazer em violá-las. Olha que coisa, né? E parece assim que a gente quer fazer isso também com Deus, não é mesmo? Eu sei que está errado, mas eu vou dar um jeito de fazer aqui. Aí apaga a luz, né? Faz no escuro, não é assim? A gente acha, não, eu não vou pensar no que eu estou fazendo, acha que você está se escondendo. Então, olha que frase forte. Tendes prazer em estabelecer leis, mas tendes mais prazer em violá-las. Então, precisamos verificar se não estamos, né, violando mais leis do que deveríamos violar na nossa caminhada. Ele vai falar também sobre o amor. E aqui a descrição do amor, eu convido, né, a todos a lerem, porque está, né, neste livro, né, O Profeta. É uma mensagem maior e mostra-nos, né, o quão grande é o amor, quanto mais despretensioso ele é.
Ou seja, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E quanto menos apegado eu estiver às questões materiais e priorizar as questões espirituais, eu estarei verdadeiramente vivendo o amor. E para completar, meus irmãos e minhas irmãs, leio a mensagem então que está no livro Indulgência do nosso querido Emmanuel, na psicografia do também querido Chico Xavier, para concluir esta fala nesta tarde. A mensagem Justiça e Amor, que eu acho que de forma sintética fecha tudo isso que eu apresentei aqui. Ele nos diz assim: enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retomo das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo da nossa sementeira. Há plantas, olha esta frase, minha gente, há plantas que nascem para o serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto outros surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato, e mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo grande do futuro. Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. A justiça edifica a penitenciária, o amor levanta a escola. A justiça tece o grilhão, o amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem auxilia adquire o tesouro das simpatias. Quem perdoa, eleva-se. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros da sombra. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará, livre e feliz, a alegria da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, façamos da nossa caminhada uma vida em busca da justiça através da prática do amor, para com todos os irmãos da nossa caminhada. Que Jesus possa abençoar a todos e mais uma vez e sempre, muito obrigado pela oportunidade e pela atenção de cada um de vocês. Desculpa ter passado um pouco do tempo, tá bom? Muita paz a todos. Nós agradecemos a mensagem. Leve o nosso abraço. Isso, para a Casa Espírita Cruz, né? Os nossos irmãos lá do Cruz. Meus amigos e amigas, né? Brincadeiras à parte, nós vamos passar agora para a atividade do passe. Todos vocês conhecem, é um momento importante.